Rafa, um outro ponto que a gente pensou que foi bastante abordado nas diferentes apresentações do evento é o fato de que a gente ainda vê algumas soluções, algumas empresas, tratando o fraudador como uma pessoa ali solitária, uma pessoa que só pensa em ganhar dinheiro e não investe, mas muitas vezes a gente fala de quadrilhas que investem muito, né, que estão ali o tempo todo procurando formas de se sofisticar, de se desenvolver, e aí eles disseram que da mesma forma que varejistas investem, soluções antifraudes investem, os fraudadores também investem bastante, né? Então a gente viu aí em 2020 um grande avanço do uso de bots, por exemplo, para fraude, né? Usando eles de forma criminosa, ou mesmo formas mais elaboradas de fazer o account takeover, né? Ou hackeamento de devices, por exemplo. Enfim, são formas que os fraudadores estão investindo muito e cada vez mais. Como é que é possível identificar e combater essas novas ameaças? Como é possível sempre estar à frente nessa corrida, Rafa? Eu queria começar dizendo que esse comportamento, principalmente de fraudadores organizados, é realmente uma das, digamos assim, dos mitos da fraude, né? Quando a gente imagina o fraudador, a gente acha que ele, muitas vezes, a pessoa amadora, ou quem não está inserida nesse contexto como a Clearseal está, pode imaginar que é alguém usando o cartão de crédito de terceiro para benefício próprio e direto. Ah, eu quero um par de sapatos ou de tênis, ao invés de eu comprar com o meu cartão, eu compro o cartão de crédito dos outros. Isso é verdade, existe também esse tipo de fraudador. Mas a verdade é que a maior parte da fraude, ou a fraude que realmente pode prejudicar financeiramente um varejista, né, ou qualquer um que venda um serviço ou produto online, é o tipo de fraude cometido por grupos organizados. Ou seja, pode até ser uma pessoa sozinha, mas ele não quer comprar um par de sapatos para ele mesmo. Ele provavelmente quer comprar 10 pares de sapatos ou 10 produtos para revender e fazer dinheiro. Aquilo é a forma de ele fazer dinheiro, né? Digamos, o ganha-pão dele. E aí, dentro dessa ideia de que aquilo é quase, digamos, o trabalho desse indivíduo ou desse grupo de indivíduos, é que entra o ponto que você comentou que foi muito interessante, né? Assim como a gente, do lado da prevenção à fraude, está o tempo todo tentando se especializar, tentando inovar, a verdade é que esse cara do lado de lá, né, essas pessoas, essa pessoa, o grupo de pessoas também está fazendo isso constantemente. E aí a Clearseal, de alguma maneira, estar há tanto tempo nesse segmento faz com que a gente já tenha visto um pouco de tudo, Felipe. Então, assim, desde 2013, a Clearseal tem, por exemplo, algumas ferramentas embutidas dentro dos nossos processos e tecnologia, né, e software de prevenção à fraude, que estão correlacionadas com o uso de bots, e com a repetição, com teste de cartão, esse tipo de coisa. Então, o que diferencia, né? Qual é a unicidade desse tipo de fraude? Em geral, a maior parte das variáveis e das regras está olhando para uma transação e para o risco daquela transação individualmente ser uma fraude. E isso, obviamente, é uma dimensão importante de ser verificada. Mas quando a gente fala de coisas mais avançadas, como account takeover, como bot, ou como hackeamentos de maneira geral, a gente muito, muito provavelmente está falando de um risco que é mais fácil de ser percebido em grupo, porque o bot é justamente a repetição de um padrão, e que se você olhar cada transação separadamente, talvez você não perceba que aquela transação é fraudulenta ou é mais arriscada. Você só consegue perceber o risco daquela transação quando você olha de cima, digamos assim, e olhando de cima percebe que há várias transações com o mesmo perfil, com o mesmo padrão. E esse que é o que eu comentei, que desde 2013 a Clearseal trouxe para dentro do seu software um olhar que a gente chama dentro da Clearseal de análise de grupo. Então, para enfrentar essa evolução e esse nível de inovação dos fraudadores, eu acho que a gente tem que começar entendendo a cabeça dos fraudadores, ou entendendo a motivação e a construção, digamos, quase sociológica do fenômeno da fraude, né? Que é essa compreensão de que o cara está ali fazendo dinheiro, e para fazer dinheiro ele não vai comprar um par, uma transação, ele vai fazer muitas delas. E como que isso se comporta em outros países que não no Brasil, né? Eu falei que a gente, dentro do mercado brasileiro, enfrenta isso há muitos anos, mas claro que 2020 foi especial nesse aspecto, porque, por exemplo, 2020 foi um dos anos em 2020 a gente teve o recorde de phishings, né? De sites que tentam buscar informação pessoal dos usuários, o recorde histórico, né, segundo o Google, desses sites de phishing que buscam a informação do usuário, e com a informação vão lá usar ela, ou seja, para fazer teste de cartão, para fazer os account takeovers.
Então, o que tem de diferente, digamos assim, nos Estados Unidos, ou no México, ou em outros países em que cresceu o trabalho? Eu diria que uma coisa interessante para mencionar de diferença ou de peculiaridade é o fato de que cada país tem um fluxo, né, de pagamento. Então, se eu pegar o México como exemplo, muitas vezes o antifraude, a decisão do antifraude, ela vem antes do processamento do cartão, ou seja, antes do banco processar. Então, a gente vê muita ferramenta lá no México reprovando transações sob a suspeita de uso de bots. Ou seja, alguém está testando várias vezes, depois que uma transação é testada, mesmo device ou mesmo e-mail, acontece 2, 3 vezes seguidas, os outros antifraudes eventualmente vão declinar todas as transações a seguir desse mesmo usuário. Porém, no caso do México, quando o antifraude vem antes do cartão, o que pode ter acontecido? Pode ser que o cara seja um comprador legítimo e esteja simplesmente tentando de novo, porque se o antifraude bloqueou ele imediatamente, ele vai ver que a transação não aconteceu e vai tentar de novo. Então, o comprador legítimo, digamos assim, vai sofrer um prejuízo na experiência de compra dele em função de uma regra muito simplista de simplesmente declinar essa repetição, né? Ainda para dar um outro exemplo, assim, fora do Brasil, eu queria contar uma historinha que aconteceu recentemente com um cliente nosso nos Estados Unidos. Ele passou por maus bocados, digamos. Era uma loja bem pequenininha, né, que tem mais ou menos 60 pedidos por mês. E aí ela sofreu um ataque de bots, né, desses robôs que tentam colocar muitas transações ao mesmo tempo. E apesar dela ter só 60 transações por mês, em um determinado mês ela teve 450 mil transações. Obviamente, feitas todas por um robô. Não teve problema, o banco negou todas as transações. Mas a verdade é que cada vez que essa transação aconteceu, esse lojista, né, teve que lidar com uma taxa transacional do gateway de pagamento, de 10 centavos de dólar. Então, a partir de 450 mil transações de 10 centavos de dólar, só por causa desse ataque de bots, esse merchant teve um prejuízo de mais de 40 mil dólares, né, 45 mil dólares. Então, assim, realmente é bem voraz essa habilidade que os criminosos organizados têm de atacar os lojistas. Gostou do conteúdo? Escute o episódio completo no nosso canal do Spotify.